A sociedade vitoriana era regida por regras rigorosas de etiqueta e protocolo. Cada gesto, cada palavra tinha um significado. Mas essas normas não desapareceram com o fim do século XIX. Pelo contrário, elas deixaram marcas profundas na moda, na literatura e até no cinema que conhecemos hoje. Nesse episódio, vamos explorar como esse fascínio pelo detalhe, pelo refinamento e pelo comportamento formal moldou a cultura por gênero. E é justamente sobre isso que eu vou falar para vocês logo depois da vinheta. Continuidade da estética vitoriana até os dias de hoje. Vestidos com corsets ou corseletes ou espartilhos, saias volumosas, chapéus decorados e luvas permanecem símbolos de elegância até o século XX. O estilo vintage atual é inspirado diretamente nos detalhes dessa época. A moda masculina e seu legado. Fraques, coletes, gravatas influenciaram o vestuário formal masculino, do traje de gala aos uniformes corporativos. Influência no design moderno. Elementos vitorianos aparecem em coleções contemporâneas, principalmente no estilo steampunk, que mistura tecnologia e estética do século XIX. Uma curiosidade: o uso de tecidos pesados e a obsessão por detalhes exagerados transformaram a moda vitoriana em um símbolo de status, mesmo quando era desconfortável ou pouco prático. A influência na literatura. Autores clássicos da era vitoriana. Charles Dickens retratou a sociedade inglesa com crítica social e humanidade em obras como Oliver Twist e Bleak House. William Makepeace Thackeray retratou a sociedade com ironia, como no romance Feira das Vaidades. Elizabeth Gaskell mostrou o contraste entre classes e a vida operária. Obra Norte e Sul. Thomas Hardy explorou o destino e o realismo trágico, como na obra Tess dos D'Urbervilles. George Eliot, que na verdade era Mary Ann Evans, abordou dilemas morais e sociais, como em Middlemarch. Charlotte Brontë criou uma das heroínas mais icônicas em Jane Eyre. Emily Brontë, o lado mais sombrio e gótico com o Morro dos Ventos Uivantes. Anne Brontë, a mais realista das irmãs, com A Senhora de Whitfield Hall. Oscar Wilde, ironia refinada e crítica aos costumes, como em O Retrato de Dorian Gray. Lewis Carroll, fantasia e lógica absurda, em Alice no País das Maravilhas. Robert Louis Stevenson, a dualidade humana, em O Médico e o Monstro. Bram Stoker criou o Drácula, misturando medo, ciência e a repressão vitoriana. Autores que influenciaram a era vitoriana ou foram influenciados por ela. Jane Austen, antes da era vitoriana, mas formou a base moral e social do romance vitoriano. Edgar Allan Poe inspirou o lado gótico e psicológico da literatura vitoriana, como em O Corvo. Arthur
Conan Doyle. Final do período vitoriano com Sherlock Holmes, já no limiar do moderno. Henry James, transição para o realismo psicológico do século XX. Conflitos sociais, regras de comportamento e códigos de honra aparecem em quase todas as histórias. A herança literária. O refinamento da linguagem e o detalhamento de costumes continuam influenciando romances históricos e literatura de época. Muitos autores atuais recriam o estilo vitoriano para dar autenticidade aos seus personagens. E uma curiosidade: cartas, diários e códigos de comportamento vitorianos aparecem como elementos centrais na trama de romances modernos ambientados no século XIX. A influência no cinema. Cinema de época e figurinos. Filmes vitorianos como The Young Victoria e Sherlock Holmes recriam a etiqueta dos costumes detalhadamente. Cada gesto, cada roupa e cada cenário é pensado para refletir a sociedade da época. Histórias inspiradas em literatura vitoriana. Muitas adaptações cinematográficas vêm de romances da era, mantendo diálogos formais, conflitos de classe e regras sociais como a parte central da narrativa. Impacto visual e narrativo. O contraste entre a aparência elegante e as tensões sociais cria drama, fascínio e autenticidade. Filmes de terror gótico também se apoiam em elementos vitorianos, como casas grandiosas, protocolos rígidos e figuras femininas restritas por costumes. Curiosidade: diretores modernos frequentemente misturam elementos históricos com fantasia ou suspense, criando cenários que evocam diretamente a era vitoriana, mas com liberdade artística. Conexões entre moda, literatura e cinema. A etiqueta vitoriana criou um estilo de vida que virou referência cultural. Figurinos de filmes são inspirados em livros de época. Personagens literários se tornam ícones visuais e influenciam a moda moderna. O fascínio pelo detalhamento e pelo comportamento formal permanece como uma assinatura da estética vitoriana. Outras invenções vitorianas que usamos até os dias de hoje. A primeira é o telégrafo, precursor do telefone e da comunicação instantânea. Samuel F.B. Morse desenvolveu um telégrafo elétrico, mas quem o aperfeiçoou foi André-Marie Ampère, de Ampère mesmo. Fotografia. Começou a se popularizar e a técnica básica evoluiu para o que conhecemos hoje. A escada rolante. Inventada no final da era vitoriana, ela se tornou essencial para shoppings e metrôs modernos. Elevador com segurança. Elisha Otis desenvolveu o elevador seguro, permitindo prédios altos. O começo dos arranha-céus. Lâmpada a gás e depois elétrica. Pavimentaram o caminho para a iluminação elétrica que temos hoje. E essa realmente é muito interessante. Parafuso de pressão para roupas. Sabe o botão metálico da sua calça jeans? Ele mesmo. A era vitoriana pode ter acabado há muito mais de um século, mas seu legado é vivo.
A etiqueta, os costumes da época continuam a inspirar moda, literatura e cinema, mantendo o mundo que era rígido, elegante e cheio de regras. Cada gesto, cada roupa, cada palavra escolhida com cuidado nos lembra de um tempo em que a aparência e o comportamento eram cuidadosamente cultivados e ainda encantam hoje a imaginação. No próximo vídeo, nós vamos mergulhar nas ruas e casas vitorianas, explorando a vida cotidiana, os segredos das cidades e os costumes que mudaram gerações. E para você que ficou até aqui, eu agradeço de coração a sua presença. Por favor, eu peço que você deixe o seu like, ele é de graça e é muito importante para o canal. Se você está sempre por aqui, mas não está inscrito, se inscreva, ative o sininho. Aí o YouTube avisa cada vez que eu postar um vídeo novo. E se você quiser e puder, a nossa chave Pix fica afixada no primeiro comentário. Muito obrigada por hoje e até o nosso próximo vídeo.